Bom dia, eu me chamo Fabiane Prado, sou professora e coach do Cursinho Votorantim, cursos preparatórios para concurso público, pré-vestibular, vestibulinho e reforço escolar. E a aula de hoje tem o tema Aspecto psicológico, sociológico e filosófico da educação. Iniciando pelas teorias da educação e a função da educação. Tendências filosóficas da educação redentora, reprodutora e transformadora. Então, aqui alguns conceitos gerais sobre a função da educação. Que educação é essa? Educação transmissora do saber acumulado historicamente. Também vamos falar sobre concepção de mundo e de sociedade. A relação dialética entre a educação e a sociedade, a incorporação de costumes sociais e a ruptura para a criação de novos hábitos. Também falaremos sobre as concepções da educação que são influenciadas pelo contexto sociocultural de cada época adequada. A função da educação também é um meio de transformação da realidade sociocultural, mas também exerce papel de controle social. A educação tanto para reproduzir como para transformar, ensinar a aprender ou reprimir o pensar. Então, aí nós falamos de algumas funções da educação. Agora nós vamos entrar nas tendências filosóficas da educação, onde nós vamos falar de educação redentora, educação reprodutora e educação transformadora da sociedade. Educação redentora, ela é chamada de também educação otimista, ingênua. Acredita que a educação possa exercer um domínio sobre a sociedade. Então, ela está presente, essa educação redentora, nas pedagogias liberais, onde daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Temos também a educação reprodutora, que ela é chamada de educação pessimista, que percebe a educação como sendo apenas reprodutora de um modelo social vigente. Aquela educação que reproduz apenas. E temos também a educação transformadora, essa educação que assume uma postura crítica com relação às duas anteriores, a redentora e a reprodutora, indo de encontro tanto ao otimismo ilusório quanto ao pessimismo imobilizador. Ela está relacionada às pedagogias progressistas. Quando nós falamos de educação redentora, reprodutora e transformadora, nós temos alguns conceitos chaves que nós não podemos esquecer. Que aí fala o quê? Contradições, determinantes sociais, relação dialética. Então, aí nós vamos entrar agora nas teorias. Teorias não críticas, crítica reprodutivista e críticas. Vamos fazer uma associação entre as anteriores. O que são teorias não críticas? Entende-se a educação como um instrumento de equalização social, ou seja, igual, né? E, portanto, ele fala da superação da marginalidade. Saviani fala sobre isso, né? Nessa perspectiva, a educação ela se torna o quê? Autônoma. Para as teorias não críticas, a marginalidade ela é considerada um desvio. E a educação tem como função corrigi-lo. Então, o autor ele destaca que as teorias não críticas elas pretendem ingenuamente resolver o problema da marginalidade. Então, agora a segunda é a teoria crítico-reprodutivista. O que é isso? Ela entende a educação como um instrumento de discriminação social e, portanto, ela própria é fator de marginalização. Essencialmente, ela é marcada pelo quê? Por uma divisão de grupos, né? Que grupos são esses, né? Os privilegiados e os não privilegiados. Nessa perspectiva, a função básica da educação é a reprodução da própria sociedade. Aqui nós vamos falar de alguns termos importantes para o concurso. Então, essa teoria, ela abarca o quê? O sistema de ensino como violência simbólica. Nós temos aí a teoria como aparelho ideológico do Estado e a teoria da escola dualista. Para os grupos da teoria crítico-reprodutivista, essa que nós estamos falando, a marginalidade ela é um problema social.
e a educação que dispõe de autonomia eficazmente na sociedade, transformando e promovendo assim a equalização social. Então, a escola, diante dessa teoria, ela tem essa função, ela é capacitada para intervir na sociedade. Nessa teoria, a escola ela cumpre um papel fundamental no processo de reprodução do capitalismo. Quanto mais os professores ignoram que estão reproduzindo a sociedade capitalista, tanto mais eficaz eles a reproduzem. Falando um pouco sobre essa violência simbólica. Dessa violência simbólica, o que fala, né? Os grupos e as classes dominantes, elas controlam os significados culturalmente legítimos e socialmente mais valorizados. Então, aqueles que têm mais capital cultural são bem mais sucedidos na escola. A educação, ela se torna o quê? Ela é um processo de reprodução das diferenças culturais e sociais. E é assim que os sistemas simbólicos cumprem a sua função política de instrumentos de imposição ou de legitimação de dominação. Dentro dessa teoria crítico-reprodutivista que estamos falando, esse termo domesticação dos dominados, violência simbólica, são formas culturais que impõem e fazem com que aceitemos como normal, como verdade, que sempre existiu e não pode ser questionado. Então, uma reprodução das estruturas de domínio. Na teoria da escola, enquanto aparelho ideológico do Estado, dentro da teoria crítico-reprodutivista, a escola ela se constitui no instrumento mais acabado de reprodução das relações de produção de tipo capitalista. Quando falamos de aparelhos ideológicos do Estado, estamos falando do quê? Igreja, escola, mídia. A escola é o aparelho ideológico do Estado dominante na sociedade capitalista. Quando falamos de aparelhos repressivos do Estado, policiais, tribunais, prisões, dentro da teoria crítico-reprodutivista. Nós temos também, dentro da teoria crítico-reprodutivista, a teoria da escola dualista. O que é essa escola dualista? Ela é dividida em duas grandes redes, a burguesia e o proletariado. A rede PP, que é chamada primário profissional, é destinado aos trabalhadores. A rede SS, que é o secundário superior, é destinado à burguesia. E a escola é um aparelho ideológico da burguesia e está a serviço de seus interesses. Então, nós falamos da teoria não crítica, da teoria crítica reprodutivista e agora nós vamos falar da teoria crítica. Saviani, o autor que fala sobre isso, ele anuncia que a tarefa de uma teoria crítica que não seja reprodutivista é superar tanto o poder ilusório, característico das teorias não críticas, como também a impotência presente nas teorias crítico-reprodutivistas. Então, aí compreendem que a escola como espaço de luta e de contradições, mas também um espaço de superação e conflito. Essa teoria crítica é conhecida como teoria transformadora da educação. Tem uma frase que demonstra o pensamento crítico e transformador da educação: superar tanto o pensamento ilusório como o impotente crítico reprodutivista. Aí tem uma frase de Paulo Freire que fala assim: se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Então nós conversamos sobre a tendência filosófica da educação redutora, reprodutora e transformadora. E falamos das teorias não crítica, crítica reprodutivista e crítica. Agora nós vamos entrar nas tendências pedagógicas, as tendências liberais e as tendências progressistas. As tendências liberais, nós vamos falar um pouquinho sobre Libânio. O que ele fala dessa tendência, dessa pedagogia liberal? Essa pedagogia ela sustenta a ideia de que a escola tem por função preparar os indivíduos para o desempenho de papéis sociais. O indivíduo ele precisa adaptar-se aos valores e normas vigentes na sociedade de classe. Ele fala também no aspecto cultural. A diferença entre as classes sociais não são consideradas, pois a escola passa a difundir a ideia de igualdade de oportunidades,
não leva em conta a desigualdade de condições. Nessa tendência liberal, pedagógica liberal, as diferenças de classe social não são consideradas e toda a prática escolar não tem nenhuma relação com o cotidiano do aluno. Então, a criança ela é vista assim como um adulto em miniatura, apenas menos desenvolvida. Predomina nessa tendência a tendência tradicional, a renovada, não diretiva e diretiva, que nós vamos falar, e também a tecnicista. A tendência tradicional, o que é isso? O ensino da gramática pela gramática, com ênfase nos exercícios repetitivos, na recapitulação da matéria, exigindo assim uma atitude receptiva e mecânica do aluno. Os conteúdos, eles são organizados pelo professor numa sequência lógica e a avaliação é realizada através de provas escritas e exercícios de casa. Nós estamos falando da pedagogia tradicional. Esse ensino tradicional ou conservador. Então, alguns tópicos aqui sobre esse ensino. Vertente católica, caráter verbalista, autoritário, conteúdo enciclopédico e intelectualista, repassados como verdades absolutas. A educação ela é centrada no professor. Ensinar é repassar conhecimento. Ensinar baseado em regras e disciplinas. Nessa tendência tradicional, a criança tem a mesma capacidade do adulto, porém menos desenvolvida. O homem ele é construído por uma essência imutável, método expositivo. O ensino tem apenas o objetivo de transmitir conhecimentos acumulados pela humanidade. Preparação intelectual e moral, valorização dos aspectos cognitivos e quantitativos com ênfase na memorização. Essa é a tendência tradicional. Provas, exercícios, interrogatórios, questionários. Essa tendência pedagógica que traz a tradicional, ele privilegia as camadas mais favorecidas. Os conteúdos humanísticos, o que é isso? São selecionados da cultura universal geral, separados da experiência do aluno e da realidade social. O aluno ele é um ser passivo, submisso e sujeito de castigos. Na tendência pedagógica liberal, que nós falamos anteriormente, nós destacamos a tendência tradicional. Mas na tendência pedagógica liberal também tem a tradicional e a renovada, que aqui tem um quadro que nós dividimos, renovada diretiva e renovada não diretiva. Na renovada diretiva, o aluno passa a ser centro do aprendizado. Então, aqui nós temos alguns autores que falam sobre isso, que é Dewey, Montessori, Piaget, entre outros, Anísio Teixeira, Lourenço Filho, Fernando Azevedo. Então, nessa tendência renovada diretiva, entra o quê? Entra o interacionismo construtivista, a psicologia do desenvolvimento, testes de inteligência e personalidade, métodos de pesquisa ou métodos de descoberta. Enquanto que na tendência não diretiva, que também é dentro da escola nova, nós temos aqui Rousseau, Roger, método não diretivo, uma psicologia terapêutica e humanista. Então, nós temos aí o aconselhamento com a finalidade de eliminação de inconsciência entre o autoconhecimento e experiência pessoal, ênfase nas relações interpessoais, centrado no desenvolvimento da personalidade. Essa tendência renovada, que está dentro da tendência pedagógica liberal, ela traz o aluno como centro agora, não mais só o professor. E ela traz, além da centralidade do aluno, surge a figura do orientador educacional. Depois vem o supervisor. Esse orientador educacional no sentido de orientar mesmo o aluno. Os alunos diferentes, eles precisam de estímulos diferentes. Então, essa tendência liberal renovada, ela acentua o quê? O sentido da cultura como o desenvolvimento de aptidões individuais, promovendo assim o autodesenvolvimento e a realização pessoal. Então, dentro da tendência pedagógica liberal, nós temos a tendência tradicional, a tendência renovada, que saiu do centro professor e entra a centralidade no aluno,
E também nós destacamos a tendência a tecnicismo, que é a base da psicologia. Tecnicismo, comportamentalismo, que é o behaviorismo, positivismo, instrumentalismo, ambientalismo, são esses termos aí dentro do tecnicismo, que nós já vamos falar posteriormente. A aprendizagem no tecnicismo, a aprendizagem e avaliação, ela é realizada pela modificação de comportamento, modeladora de comportamento. O ensino, ele é o processo de condicionamento-reforço, comportamento observável e mensurável. Não se preocupa com o processo, mas com o produto. Ele lembra muito o mundo empresarial. Busca-se eficiência, eficácia, produtividade e neutralidade. O representante principal do tecnicismo é Skinner. Então, ele o tecnicismo articula-se ao sistema produtivista, mão de obra para o mercado de trabalho. Os conteúdos são baseados nos princípios científicos, manuais, leis, são trabalhados em uma sequência lógica, material instrucional sistematizado, é uma abordagem sistêmica. No tecnicismo também destaca a instrução programada, pacotes de ensino, técnicas de microensino. É usado testes, objetivos, exercícios programados, ver se o aluno atingiu ou não os comportamentos desejados. Aqui, o professor é apenas um elo de ligação entre a verdade científica e o aluno. Técnico responsável, ele administra as condições de transmissão. E é aqui que surge a figura do supervisor educacional. Então, nas tendências pedagógicas liberais, nós falamos sobre a tradicional, sobre a renovada e sobre a tecnicista. Agora nós vamos conversar sobre tendência pedagógica progressista, onde entra a libertária, a libertadora e a crítica social. Na libertária, destacam-se alguns pontos. Anti-autoritarismo e autogestão são os princípios fundamentais da proposta pedagógica anarquista. Anarquismo defendia o quê? O caminho para a liberdade e a própria liberdade. Na tendência libertária, educação política e desenvolvimento de pessoas mais livres, né? As pessoas são mais livres. O ensino integral, desenvolvimento mental, físico, intelectual e afetivo. A tendência pedagógica libertária, o representante dela é o Freinet, educação pelo trabalho e pedagogia do bom senso. Exercer uma transformação na personalidade do aluno no sentido libertário e autogestionário. Ocorre uma resistência contra a burocracia. Os conteúdos, eles são colocados à disposição, mas não são exigidos. A apropriação dos conteúdos só tem sentido quando convertido em prática, experiências vividas no grupo. O conhecimento é a descoberta de respostas às necessidades e exigências da vida social, não sendo necessários os conteúdos do ensino. Então, ele não prevê a avaliação dos conteúdos, mas apenas das citações vividas. O professor é visto na tendência pedagógica libertária como um orientador, catalisador que realiza reflexão em comum com os alunos, auxilia o desenvolvimento de um clima grupal, em que seja possível aprender e superar os obstáculos. O método utilizado era o indutivo. A autogestão é o conteúdo e o método. A tendência pedagógica libertadora, que nós conhecemos como tendência de Paulo Freire, primeira experiência, movimento da cultura popular no Recife, que foi o trabalho dele. O projeto de educação de adultos, Círculo e Centro de Cultura, a concepção dialética em que o educador e o educando aprendem juntos. O método exige uma relação de autêntico diálogo, em que os sujeitos do ato de conhecer se encontram mediatizados pelo objeto a ser conhecido. O grande desafio do educador é pela formação permanente, a sua formação continuada. A problematização permite aos educandos chegar a uma compreensão mais crítica da realidade através de trocas de experiências em torno da prática social. Outro ponto importante na tendência pedagógica libertadora, levantamento do universo vocabular do aluno, palavras ou temas geradores. Lembra da PA, na educação de jovens e adultos?
Outro ponto na educação libertadora: a educação é sempre um ato político, educação problematizadora, conscientizadora. Educandos devem se reconhecer como sujeitos históricos capazes de transformar a realidade, prática emancipadora. Quem falou sobre essa tendência pedagógica libertadora foi Paulo Freire, Moacir Gadotti, Rubem Alves. Agora nós vamos entrar na pedagogia histórico-crítica, crítica social. Então nós falamos dentro da tendência pedagógica progressista, da tendência libertária, da tendência libertadora e agora da tendência histórico-crítica. O enfoque dessa tendência pedagógica é no conteúdo como produção histórico-social. Essa tendência defende a escola como socializadora do conhecimento e saberes universais. Tem como tarefa identificar as formas mais desenvolvidas do saber, conversão do saber escolar de modo a torná-lo assimilável pelos alunos, meios necessários para que os alunos aprendam e processo de produção do saber. Aí tem influência de vários autores, dentre eles Vygotsky, Marx. Nós falamos também nessa tendência crítica, materialismo histórico dialético. O aluno toma conhecimento dos resultados de sua aprendizagem. Professor e alunos são seres concretos. Professor interfere e cria condições necessárias à apropriação do conhecimento. A apropriação das camadas populares, a luta social para superar a condição de exploração que vivem. O aluno tem visão sintética, elabora, sistematiza, explicita, orgânica, compreendida. Confronta os saberes trazidos pelos alunos com o saber elaborado. A apropriação de uma concepção da realidade social mediada pelo professor. Então, nós falamos o quê? Das tendências filosóficas da educação. Redentora, reprodutora, transformadora. Das teorias não críticas, críticas reprodutivistas e críticas. Entrando nas tendências pedagógicas liberais, que entra a tradicional, a renovada e a tecnicista, e as tendências pedagógicas progressistas, onde entram a libertária, a libertadora e a crítico-social. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o aspecto psicológico da educação, que são as teorias da aprendizagem. Iniciando pelo behaviorismo. Então, tem um texto aqui de Skinner, uma frase que fala assim: a diferença entre os ratos e as pessoas é que quando um rato leva um choque na extremidade de um labirinto, ele nunca mais retorna até lá. Então, o behaviorismo, ele traz alguns pontos importantes. Ele fala sobre o comportamento, que o comportamento é apenas um conjunto de reações aos estímulos externos. A aprendizagem é o produto das associações estabelecidas entre os estímulos do meio. No comportamentalismo, que é o behaviorismo, os processos mentais são invisíveis e não podem ser estudados cientificamente. Contudo, esses processos podem ser observados externamente por meio do comportamento exterior das pessoas. Para o behaviorismo, o comportamento é toda a ação observável e pode ser medida. Então, aqui tem um ponto importante também. A análise do comportamento considera os organismos em 3 níveis. O filogenético, que é a história evolutiva da espécie, o ontogenético, que são os aprendizados do organismo em sua vida, e o cultural, as particularidades da cultura em que está inserida. Destacamos alguns autores. Pavlov, que fez experiências com cães. Ele criou a teoria dos reflexos condicionados. Também temos Watson, que foi o principal inspirador de Skinner. Seu princípio era que só é possível teorizar e agir sobre o que é cientificamente observável. Skinner fala o quê? Tem um conceito-chave. É que o condicionamento é o de condicionamento operante, o que ele acrescentou à noção de reflexo condicionado.
Os dois conceitos são essencialmente ligados à fisiologia do organismo, seja animal ou humano. A diferença está em que o primeiro, o reflexo condicionado, é uma resposta a um estímulo puramente externo. E o segundo, que é o condicionamento operante, é o hábito gerado por uma ação do indivíduo. Skinner pregou a eficiência do reforço positivo, sendo, em princípio, contrário às punições e esquemas repressivos. Ele rejeitou também, Skinner, noções como a de livre-arbítrio e defendeu que todo comportamento é determinado pelo ambiente, embora a relação do indivíduo com o meio seja de interação e não passiva. Transição entre o behaviorismo clássico e o cognitivismo. O seu conceito de teoria mais importante para o estudo da aprendizagem é o de insight, que é a súbita percepção de relações entre elementos de uma situação problemática. São postos em pauta vários elementos da aprendizagem segundo a teoria de Gestalt. As formas, a ilusão de ótica, a percepção, a formação do todo pela parte, valendo salientar também que existe uma função e uma determinação do insight. O ser humano percebe o mundo holisticamente em todos os significativos. Segundo alguns autores, o insight significa, na verdade, compreensão imediata, ou seja, uma espécie de entendimento interno que ocorre na mente na hora em que compreendemos alguma coisa. Robert Gagné situa-se entre o behaviorismo e o cognitivismo, por falar, de um lado, em estímulos e respostas, e por outro, em processos internos da aprendizagem. A aprendizagem é uma modificação, segundo o autor, na disposição ou na capacidade cognitiva do homem. Ela é ativada pela estimulação do ambiente exterior, input, e provoca uma modificação do comportamento que é observada como desempenho humano, output. Mas, ao contrário de Skinner e outros behavioristas, o autor se preocupa com o processo da aprendizagem, com o que se realiza dentro da cabeça do indivíduo. Thorman chama de cognição um construto teórico, o que intervém entre estímulos e respostas. O que é aprendido é uma relação entre sinal e significado, o conhecimento de uma ligação entre estímulos e expectativas de atingir um objetivo. O professor deve promover a aprendizagem do aluno através do fortalecimento da ligação entre um sinal, um estímulo, e o significado, confirmando a expectativa de recompensa do aluno. Então, nas teorias da aprendizagem, nós temos o behaviorismo e o cognitivismo. O cognitivismo, ele enfatiza exatamente aquilo que é ignorado pela visão behaviorista, a cognição, o ato de conhecer. Os cognitivistas também investigam os processos mentais do ser humano de forma científica. Nós destacamos Piaget e Pruner. Construtivismo é uma das abordagens do cognitivismo, que procura estudar como o indivíduo constrói suas estruturas cognitivas para a aquisição do conhecimento. Interacionismo, destacamos Vygotsky, é fundamental a noção de cultura integrante do processo de construção do conhecimento e de constituição do indivíduo. A aprendizagem significativa, destacamos Ausubel. A aprendizagem significativa, segundo Ausubel, ocorre quando a nova informação relaciona-se com várias outras informações já presentes na estrutura cognitiva. Assim, para ensinar adequadamente, é preciso descobrir o que o aluno já sabe. Alguns pontos importantes de Ausubel. O fator mais importante é que o aluno já sabe, ou seja, o conhecimento prévio. Interação entre a estrutura cognitiva prévia do aluno e o material, conteúdo de aprendizagem. Precisa ser significativa, aprendizagem significativa. Incorporação de novas ideias. Primeiro, conceitos mais amplos, por meio da recepção ou descoberta. A forma como organizar o conhecimento é importante. Ainda em Ausubel, a banca pode fazer algumas distrações. Por exemplo, sem necessidades prévias, arbitrariamente, behaviorismo, inatismo,
métodos, informação a ser ensinada. Destacamos no cognitivismo, construtivismo, Piaget. Segundo Piaget, o crescimento cognitivo da criança se dá através da assimilação e acomodação. O indivíduo constrói esquemas de assimilação mentais para abordar a realidade. Ensinar é provocar o desequilíbrio, mas este não pode ser tão grande a ponto de não permitir a equilibração majorante que levará ao novo ponto de equilíbrio. A corrente cognitivista enfatiza o processo de cognição, através do qual a pessoa atribui significados à realidade em que se encontra. No cognitivismo, nós temos o Brunner também, que baseou seus estudos na cognição, desafiou o behaviorismo e apresentou como princípios básicos da sua teoria, primeiro, que o aprendizado é um processo ativo do sujeito, segundo, que a estrutura cognitiva do sujeito é o fundamento para a aprendizagem. O método de descoberta consiste de conteúdos de ensino percebidos pelo aprendiz, em termos de problemas, relações e lacunas, que ele deve preencher. Esse método de descoberta é bastante questionado, pois pode ocorrer que o estudante memorize a generalização a que chegou por descoberta. E nós temos a teoria behaviorista, a cognitivista e agora a humanista. Pontos importantes da humanista. O importante é a autorrealização da pessoa, o crescimento pessoal. O indivíduo é visto como um todo e não somente intelecto. O ensino é centrado na pessoa. As estratégias e técnicas de ensino assumem importância secundária. Autorrealização, criatividade, experiências pessoais, autoavaliação. Destacamos Carl Rogers, lembrar da não diretiva, lá da renovada não diretiva. Rogers segue uma abordagem humanista, muito diferenciada das anteriores, pois o seu objetivo é o crescimento pessoal do aluno. O ponto final do nosso sistema educacional, de acordo com Rogers, deve ser o desenvolvimento de pessoas plenamente atuantes. Nós temos nas teorias da aprendizagem behavioristas, cognitivistas, humanistas e teorias socioculturais. A teoria sociocultural, ela tem as suas origens nos estudos de Vygotsky. O homem não pode ser estudado separado das condições históricas socioculturais. As concepções da educação são influenciadas pelo contexto sociocultural de cada época. Segundo as diretrizes curriculares nacionais, os professores levarão em conta a diversidade sociocultural da população escolar, as desigualdades de acesso ao consumo de bens culturais e a multiplicidade de interesses e necessidades apresentadas pelos alunos no desenvolvimento de metodologias e estratégias variáveis que melhor respondam às diferenças da aprendizagem. Vygotsky destaca o quê? O conceito de zona de desenvolvimento proximal. É talvez o conceito mais original e de maior repercussão em termos educacionais. Trata-se de uma espécie de desnível intelectual avançado dentro do qual uma criança, com auxílio direto ou indireto de um adulto, pode desempenhar tarefas que ela sozinha não faria, por estarem acima de seu nível de desenvolvimento. O aprendizado adequadamente organizado resulta em desenvolvimento mental e põe em movimento vários processos que de outra forma seriam impossíveis de acontecer. Os sistemas e signos da linguagem, os diagramas que o professor utiliza têm um papel relevante na psicologia vygotskiana, pois a aprendizagem depende da riqueza do sistema de signos transmitidos e como são utilizados os instrumentos. O objetivo geral da educação, na perspectiva vygotskiana, seria o desenvolvimento da consciência construída culturalmente. Destacamos também nas teorias socioculturais Paulo Freire, novamente, falamos de Paulo Freire. Paulo Freire argumentava que existe uma sabedoria popular, ou seja, os alunos trazem consigo vivências, conhecimentos e hábitos que devem ser levados em conta no sentido de uma conscientização, visando como fim a uma transformação social. A grande originalidade do trabalho de Paulo Freire está no fato de considerar a evolução como libertadora.
Essa é uma ideia básica do seu mais famoso livro, Pedagogia do Oprimido. Quando se fala na educação geral, disse que ela é uma atividade onde professores e alunos, mediatizados pela realidade, que aprendem e da qual extraem o conteúdo de aprendizagem, atingem um nível de consciência dessa mesma realidade, a fim de nela atuarem, no sentido de transformação social. O que é aprendido não decorre de uma imposição ou memorização, mas do nível crítico de conhecimento ao qual se chega pelo processo de compreensão, reflexão e crítica. Então, nós estudamos tendências filosóficas redentora, reprodutora e transformadora, teoria não crítica, crítica, reprodutivista e crítica, tendências pedagógicas liberais, que é a tradicional, renovada e tecnicista, tendência pedagógica progressista, que é a libertária, a libertadora e a crítica, e as teorias da aprendizagem, que é a behaviorista, cognitivista, humanista e sociocultural. Ok, pessoal? Um abraço e até a próxima!